que a renúncia, ela começa dentro de casa. Sim. Então, não adianta você falar. Então, assim, os nossos programas sociais mudaram completamente. Por exemplo, um exemplo bem simples. Sei lá, se domingo ia ter um almoço na casa de algum casal de amigos, eu sempre, a gente vai ao parque, tem alguma programação. O que eu fazia? Não, a gente vai para programação. E eu já tirava a Santa Missa. Não, porque hoje é um dia diferente, é atípico. E aí eu mudei completamente. Falei, não, o primeiro compromisso da semana, se a gente já falha nesse, como que vai ser a nossa semana? E eu comecei a priorizar. Então, a gente vai para esse compromisso social, mas depois que a gente for à Santa Missa. Primeiro é o nosso compromisso com Deus. Então, eu comecei a reordenar as nossas prioridades, o que realmente era importante. Porque eu justamente queria formar os meus filhos de maneira que agradasse a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu sou Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast. É uma alegria gigante ter você aqui no nosso canal. Tenho certeza que com o testemunho que eu trago hoje, o Espírito Santo vai chegar aí no seu ouvidinho e vai dizer: olha só que legal, vem mais para perto de Deus também. E eu espero realmente que o que você acompanha aqui hoje seja uma mensagem de Deus para o teu coração. Então já começo dizendo, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora, ativa as notificações. Muita gente assiste, pouca gente se inscreve, então por favor façam também essa inscrição no canal, porque ajuda bastante a gente aqui, a mensagem, o conteúdo que a gente produz aqui alcance mais pessoas também. Aproveita, já deixa uma curtida, eu sei que você vai gostar, deixa o seu like e comenta também depois. Você vai comentando, deixa o que foi que vai ficar marcado no seu coração. Não esquece de deixar lá comentado, porque a gente adora ver as mensagens de vocês e ver Deus falando no coração de cada um. Também já faz o seguinte, pega o link desse episódio, compartilha para 3 pessoas que você ama ou para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus, se aproximar mais, que o Espírito Santo chegue ali no coração e faça um quentinho no coração deles, tá bem? Manda isso. E também, o último recado é que você também pode fazer parte dessa missão sendo um apoiador aqui do nosso canal, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, esse estúdio super bonitão, com profissionais de excelência. E você pode entrar em contato aqui, tanto para utilizar o Estúdio 091, quanto para ser um patrocinador do nosso canal e dessa forma ser bênção na vida de outras pessoas e levar a nossa palavra de Deus cada vez mais diante, cada vez mais distante, tá bem? Então, manda mensagem inbox para saber sobre isso e a gente vai ficar muito feliz de ter mais pessoas aqui abraçando essa missão. Agora, sem mais expectativas, sem criar mais expectativas, nem deixar vocês curiosos, eu vou apresentar a minha convidada especial de hoje, que é a Silvia Pedrosa, que começa dando um recadinho naquela câmera. Pode. É uma alegria muito grande estar aqui, eu espero realmente poder compartilhar um pouco do que eu tenho vivido nos últimos anos, me aproximei mais das coisas de Deus e espero realmente que, através do meu pequeno testemunho, possa alcançar mais almas, mais famílias para Deus, porque, infelizmente, em muitos momentos eu tive que aprender pela dor e não pelo amor. Então, se inscrevam, assistam, compartilhem com as pessoas que vocês amam, que eu tenho certeza que alguma coisinha vai tocar no coração de vocês para que vocês possam, de repente, redirecionar algumas decisões, algumas escolhas na vida, e eu acredito nisso. Silvia, obrigada pela tua presença. Desde já quero agradecer e agradecer também, olha, a Silvia trouxe o livro dela para mim, que se chama Consertando a Casa. Não sei se dá para vocês verem, mas Consertando a Casa.
E a filha dela, linda, que está ali nos bastidores, me presenteou também com um terço lindo. Olha, muito obrigada mesmo, viu, pelo carinho. E especialmente pela confiança de vir aqui e dividir o teu testemunho com a gente. Obrigada mesmo, de coração, viu? Estamos às ordens. Aí eu Apostos, né? a gente sempre, eu brinco sempre que a gente tem que estar às ordens do Senhor. Quando Ele chama, a gente obedece. É bem isso mesmo, obediência. E a Silvia é uma indicação do Everton. Obrigada pela sua indicação. E a gente sempre está trazendo, todos os nossos convidados são indicações. Hoje não poderia ser diferente. A Silvia veio de São Paulo e está já voltando para casa. A gente aproveitou, conseguiu a agenda para trazê-la aqui, porque eu tenho certeza que esse tema aqui vai falar no coração de muitas pessoas. Eu acho que é muito importante que a gente tenha o espaço de falar sobre isso, de considerar o tema do teu livro é essencial, além do teu testemunho, né? Como é que as duas coisas se unem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria começar conhecendo a tua história. Você sempre foi de família cristã? Na verdade, a minha família sempre foi católica. Eu fui batizada um pouco tarde, aos 10 anos, na Igreja Católica. Mas os meus pais sempre foram católicos, mas aquilo que a gente sempre fala, católico de BGE. Então, infelizmente, nós não íamos à missa todos os domingos, mas em algumas datas comemorativas especiais nós íamos à Santa Missa. E dessa forma eu acabei tendo uma juventude um pouco solta. Então, eu fui em alguns momentos com algumas amigas à Santa Missa, mas eu não vivia os sacramentos, não frequentava os sacramentos da Santa Igreja, e com certeza isso me trouxe resultados não muito bons, assim, me fez fazer escolhas que hoje eu jamais faria. Então, por conta disso também, eu tomei a decisão de redirecionar completamente a educação dos meus filhos, ordenando as prioridades e colocando, de fato, Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. Não é fácil, mas eu entendo que dessa forma é o mínimo que eu posso fazer assim para formar os meus filhos agradando a Deus e não ao mundo, o que é extremamente difícil. Quando foi que veio essa compreensão, Silvia? Quando que deu o chacoalhão? Então, eu sou de Belém do Pará, mas eu moro em São Paulo há 19 anos e eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhei em multinacionais de grande porte, francesa, americana, em outras empresas de grande porte, sempre com treinamento, desenvolvimento de pessoas. Eu trabalhava muito e eu achava que o trabalho era o mais importante, quando, na verdade, a nossa família é o mais importante. Então, às duras penas, eu entendi que não existe sucesso profissional que justifique um fracasso familiar. E, infelizmente, eu senti isso na pele, porque eu tenho hoje um matrimônio que foi desfeito. Eu fui casada por 10 anos, estou divorciada há 9 anos. Então, assim, custei também para aprender que, diante de Deus, eu ainda sou casada. Diante do mundo, eu sou divorciada. E, por escolha, hoje eu sou celibatária, digamos assim, né? Então, assim, é difícil. São escolhas, são renúncias que nos fazem nos recolher e pensar assim, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso entender o que está acontecendo para que eu possa direcionar os meus filhos. Então, esse chacoalhão, ele veio, na verdade, por conta de um casamento que se desfez. Eu descobri, nesse meio tempo, que eu nunca me declarei feminista, mas eu tinha comportamentos feministas, e eu acho importante pontuar isso, porque desse ponto, desse entendimento, assim, tiveram vários desdobramentos, vários entendimentos sobre o que Deus quer, né? A família é a menina dos olhos de Deus, é o xodó de Deus, a família. Então, a gente ter esse entendimento e cuidar disso, zelar por isso, o papel da mulher, isso é muito importante. E aí eu me vi nessa situação, eu falei, meu Deus, tem coisas aqui que eu não sei, eu preciso conhecer, eu preciso estudar sobre isso, entender sobre isso, para que a minha conversão ela seja verdadeira, porque eu depois, por incrível que pareça, mesmo casada, eu comecei a frequentar a Santa Igreja, participei de encontros de casas com Cristo, de retiro de casais,
Mas, por exemplo, eu tomava anticoncepcional. Então, assim, hoje eu entendo que é incompatível com a Santa Igreja, com a fé católica, com o que Deus espera da gente, como mulher, não ser aberto à vida, não ter esse entendimento. Então, e aí eu fui estudar, fui entender, nossa, quando que surgiu esse anticoncepcional? Foi criado por uma feminista lá em 1960, lá nos Estados Unidos. Chegou aqui no Brasil em 1962. Então, como é que eu me digo cristã católica? Como é que eu digo que eu quero cuidar da minha família se o meu chip está todo errado? Então, eu tive que ir fazendo esses ajustes, sabe? E foi muito dolorido, porque eu falava, cada vez... Sabe aquela sensação que você tem, quanto mais você estuda, mais você fala assim, meu Deus, eu não sabia disso, eu tenho que... E aí começou a me dar aquela sede de entendimento, assim. E eu via que sempre, as escolhas do mundo, eu estava sempre desagradando a Deus. Eu era, como eu falei, né? Eu descobri que eu era uma feminista em potencial, assim. Então, eu tive que recuar, que renunciar, que mudar o meu comportamento para oferecer outra educação para os meus filhos. E aí eu tive novos embates, porque aí eu me deparei com escolas, com colégios, eu descobri que os colégios não tinham essa preocupação, e eu falei assim, meu Deus, eu tô querendo dar uma educação diferente para meus filhos, mas eles estão em colégios que a educação, né, chegou a ponto de uma professora dizer para o meu filho, Deus não existe, sabe essas coisas? Então, assim, eu falei, meu Deus, a nossa escola é laica. Bom, aí vem toda essa questão, né? O Estado é laico, não, o Estado não é. Hoje a gente sabe que nem laico né? Anticristão. É anticristão. Então, o buraco é bem mais embaixo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, aí faz homeschooling, matriculando numa escola longe de São Paulo. Eu acordava 3 horas da manhã, às vezes, para ir levar meus filhos numa escola de educação clássica. Até conseguir uma vaga em São Paulo, em uma escola de educação clássica. Então, assim, foi muito desafiador. Tu sabes que várias coisas que tu falaste, assim, eu compartilho das inquietações, das mesmas inquietações, assim. Eu penso que, especialmente para a mulher, assim, posso estar enganada, assim, mas penso que, especialmente para a mulher, existe uma carga onde o mundo nos exige coisas que a gente vai sendo absorvida por aquilo, e são tantas justificativas que parecem boas, parecem plausíveis, que a gente vai absorvendo. Quando a gente vê, a gente está repetindo. Eu também tive essa fase de achar que eu era feminista. Não cheguei a me declarar feminista, porque tinha algumas coisas que eu via que era demais, mas eu dizia, não, mas isso daqui tá certo, isso aqui, olhando por esse lado, entende? Mas só depois, realmente, quando eu comecei a compreender quem eu era enquanto filha de Deus, é que eu comecei a ver a bobagem que eu estava fazendo, né? E às vezes a gente precisa passar por esse confronto, né? Para poder se encontrar de novo, tomar o rumo, tomar as rédeas. E aí é uma batalha. É bem isso, porque você tira as escamas dos olhos e fala, meu Deus, eu fui enganada pelo sistema durante décadas e agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo para mostrar um outro caminho para os meus filhos. Só que a renúncia, ela começa dentro de casa. Sim. Então, não adianta você falar. Então, assim, os nossos programas sociais mudaram completamente. Por exemplo, um exemplo bem simples. Sei lá, se domingo ia ter um almoço na casa de algum casal de amigos, eu sempre, a gente vai ao parque, tem alguma programação. O que eu fazia? Não, a gente vai para a programação. E eu já tirava a Santa Missa. Não, porque hoje é um dia diferente, é atípico. E aí eu mudei completamente. Falei, não, o primeiro compromisso da semana, se a gente já falha nesse, como que vai ser a nossa semana? E eu comecei a priorizar. Então, a gente vai para esse compromisso social, mas depois que a gente for à Santa Missa. Primeiro é o nosso compromisso com Deus. Então, eu comecei a reordenar as nossas prioridades, o que realmente era importante. Porque eu justamente queria formar os meus filhos de maneira que agradasse a Deus. Eu pensava assim, nossa, já desagradei, já ofendi tanto a Deus. Então, uma vez eu vi o padre Paulo Ricardo falando que quando você comete muitos erros, se você, claro, fizer uma contrição, se confessar,
Mas você tem a oportunidade, quando você tem filhos, de, através da educação que você dá para os teus filhos, te redimir um pouco daqueles pecados, daquelas escolhas erradas. Então, eu pensei nisso também. Eu falei, nossa, eu preciso mudar tudo. E aí eu comecei. Tanto que o livro, ele veio disso também. Porque eu comecei a escrever muito do que eu acreditava, do que eu estava descobrindo, do que eu estava estudando. E aí eu comecei a ler, enfim, vários livros, assistir documentários, assistir alguns filmes, estudar realmente. E aí eu comecei a anotar e fui cancelada a primeira vez lá do Instagram, porque os assuntos que eu abordava não eram tão bem-vindos na plataforma. Enfim, e aí isso também me causou alguns problemas. E aí uma amiga minha advogada falou assim, por que você não escreve um livro? E eu falei assim, nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Ela falou assim, vai juntando tudo que você vem escrevendo ao longo dos anos, que eu tenho certeza que vai ter quase um livro aí. E aí você completa depois. E eu fiz isso. Eu falei, realmente. Aí tá um pouco da jornada, assim, de despertar, de conversão que eu tive. E aí acabou tendo esse resultado aí, que eu fico muito feliz, que tem alcançado outras famílias, outras pessoas. O que tu consideras que mudou, né, da tua vida de antes para agora? Eu sei que mudou o comportamento, mudou a rotina familiar, mas na essência tua, assim, o que foi que mudou? Do antes e depois da tua conversão, do fortalecimento disso, vai? Eu acredito que é a paz de espírito, porque quando você está fazendo as coisas por Jesus, para Jesus, com Jesus, com Nossa Senhora, se inspirando na vida dos santos, quando você está no caminho certo, você tem uma paz de espírito. Não é que seja mais fácil, mas você começa a abraçar, sabe? Abraçar o sofrimento, abraçar tua cruz com alegria. Eu não entendia isso no início. Eu falava assim, nossa... porque as pessoas falavam assim, por exemplo, em relação a casamento, você é nova, você tem que refazer a tua vida. Eu falava assim, mas eu não posso. Então, assim, diante de Deus, eu não posso fazer isso sabendo o que eu sei hoje, porque antes eu não sabia, mas agora eu sei. Então, isso também é um complicador, porque quando você acessa uma verdade, e aquela verdade, ela independe do que você acha, do teu gosto, né? Então, ou você, aquilo que a gente estava falando no início, que você bem falou sobre a obediência, ou você obedece ou você vai ser uma revolucionária. E eu não queria mais ter aquela fé de conveniência, aquela fé, sabe aquilo que você fala assim, nossa, essa parte da Bíblia, ok, essa eu consigo, essa outra tá over, tá too much. Mas isso é uma das coisas que mais assim me aborrece. Não posso falar isso, mas que mais me aborrece, porque assim, é exatamente isso. A partir do momento que você tem a compreensão da palavra, que você tem o conhecimento, você não pode mais ficar escolhendo. Exato. E essa parte eu quero, essa parte eu não quero, né? Não é o que me convém, né? A conversão verdadeira não é o que nos convém, né? É o que é a verdade, o né? que é. Então, agora, é fácil? Não, não é fácil, mas é um desafio que vale a pena completamente você abraçar, né? A sua conversão, a mudança da sua vida, na minha visão, vale a pena. Até porque Cristo pagou um preço altíssimo, né? Por nós. Então, se a gente já pensou se Cristo ficasse escolhendo essa parte que eu não vou fazer, caramba, né? Eu sempre eu tenho uma filha também adolescente e eu falo para ela, eu faço essas brincadeiras assim, esses questionamentos mais para ela assim, filha, já pensou se Cristo dissesse assim, essa parte aqui, essa menina aqui eu não quero não, deixa ela assim porque vai me dar muito trabalho. Então, a gente o tempo inteiro tem que tentar imitar, né, o que ele, não só o que ele fez, mas imitar o pensamento para ter as boas escolhas, eu acho, né? É um desafio no mundo de hoje, então, nem se fala. E os santos, a vida dos santos é um caminho de conversão muito profundo, porque é muito bonito a história dos santos. Eu e meus filhos, a gente mergulhou muito na vida dos santos, logo no início, assim, de assistir filmes, documentários. Então, a gente realmente se apaixonou pela vida dos santos, porque a gente começa a pensar assim, nossa, eram pessoas que tinham limitações, defeitos, como nós, vícios, e eles escolheram, em algum momento da vida deu aquele estalo, e eles escolheram renunciar uma vida de pecado para seguir a Cristo.
E isso começou também a trazer mais para perto. Nossa, se ela consegue, se ele conseguiu. Então, a vida dos santos é muito forte, porque ela nos traz muito para a realidade, assim, nos instala nessa realidade de que, sim, pessoas comuns, com limitações, com defeitos, cheias de pecados, um dia resolveram mudar e conseguiram. Então, eu acho muito bonito a vida dos santos. E cada vez santos mais atuais, né? Sim. A gente tem tido um movimento lindo, um mover de Deus lindo, assim, cada vez mais atuais. A irmã Claire, o próprio Carla Acutis, aquele agora do Rio de Janeiro. O Guido. O Guido. Né? E tantos outros. Tantos outros e tão essa recente. Vida de santidade, isso também foi uma coisa que mexeu muito comigo. Né, que todos são chamados a serem santos. Então, sede santos como eu sou santo. E aí a gente fala, nossa, como assim? Uma vida de santidade? A gente achava que era algo tão inalcançável. Mas isso é o que a gente tem que querer. Se a gente consegue ou não, claro que com as nossas limitações é muito difícil, mas essa tem que ser a nossa régua. Eu falo sempre para os meus filhos, a gente tem que ter uma régua lá no alto. Porque a gente começa a olhar para as coisas querendo ter uma vida mais elevada, buscar a beleza, a bondade, a verdade, para realmente agradar a Deus. Então, elevar a nossa régua, porque o mundo moderno, ele está o tempo inteiro com tentações que te puxam para o prazer imediato, para viver uma vida que realmente não agrada. Para alienação, né? Para alienação dos valores e tudo. Então, eu acho que isso também é muito importante, assim, ter esse entendimento de que sim, é possível, que outras pessoas conseguem ter uma vida mais recolhida, frequentando os sacramentos, sem perder a alegria. E com esse desafio mesmo, muitas vezes, de abraçar a nossa cruz com alegria, que eu acho que é a parte mais difícil de todas, né? Verdade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que, assim, a pessoa se diz cristão, mas não, na verdade, não frequenta nenhuma igreja. É o desigrejado, né? Diz que rezo de casa. Rezo de casa. Meu contato é direto com Deus. Bem isso. E aí eu estava tentando conversar com a pessoa, falando assim, poxa, é muito importante que você faça parte, né, de uma igreja e tenha essa vivência, vai mudar muito da sua vida, vai mudar muito do seu pensamento, da sua forma de viver. Aí a pessoa rebate para mim e fala assim, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Então. Que Deus quer que a gente seja feliz. É a coisa do carpe diem, né? Viva a vida intensamente, porque isso aqui vai acabar, eu tenho que aproveitar. Depois que eu entendi, que eu falei, gente, não é nada disso que eu acreditei a vida inteira. Não é nada disso. Eu falei, e agora lascou. Não, eu adolescente, eu adorava o carpe diem, entendeu? Sociedade dos Poetas Mortos. Sabia todas as falas decoradas. Sabia nem o que eu estava fazendo, sabe? E hoje em dia eu penso, caramba, é tão bonito, mas não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. E aí eu respondi para ele, não, Deus não quer que a gente seja feliz a qualquer custo, Ele quer que nós sejamos santos. Então, e a partir disso nós vamos ser felizes interessante nele. Que quando eu olho para trás hoje, que eu vejo que, assim, tem pessoas também, romper com algumas amizades, com alguns círculos de amigos, que em algum momento essas pessoas foram importantes para você, e eu digo sempre, elas ficam guardadas num lugar especial, mas... Você quer dar um passo a mais, você quer se aprofundar na vida com Deus. Então, às vezes, essas pessoas não vão te ajudar a te levar para um caminho mais profundo. E interessante que as pessoas mais humildes e as mais sábias que eu conheço, elas têm essa humildade para frequentar os sacramentos, para ir lá se confessar, sabe? Então, assim, as mais soberbas são essas que falam, eu não preciso ir, eu rezo daqui, eu tenho contato direto com ele. Então, eu comecei a pensar nisso também. Eu falei, nossa, quanto eu já fui soberba de achar que eu podia fazer do meu jeito, que eu não precisava frequentar os sacramentos. Imagina, foi o que Deus deixou pra gente, são os 7 sacramentos. Então, assim, se eu abro mão disso, eu abro mão de tudo, eu não abro mão de um pouco do que Deus deixou pra mim, eu abro mão de tudo, porque sem isso a gente não é nada. Então, assim, os únicos sacramentos que a gente pode ter mais de uma vez, que eles são sacramentos que te santificam, é a confissão e a Eucaristia, porque os outros você recebe só uma vez, e a confissão e a Eucaristia você pode receber
para sempre até. Uhum. Então, eu falei, meu Deus, eu estava abrindo mão disso. Eu falei, que isso? Onde que eu estava? Em que planeta que eu vivia? Eu tenho uma amiga até que a gente conversava sobre isso. Cada vez que a gente descobria algo novo, que a gente se aprofundava um pouco mais nessa caminhada, a gente falava uma para outra, em que planeta que eu vivia que eu não sabia disso? Quanto tempo que a gente perdeu? Mas é essa sensação e agora, mesmo, né? Como que a gente faz para recuperar esse tempo perdido? Então, assim, tudo depende também da sede que você tem de estar em harmonia com Deus, de agradar a Deus. Sabe que para mim caiu uma ficha, que eu não digo que foi uma ficha, não, foi um piano gigante que caiu na minha cabeça quando alguém falou para mim assim, perguntou para mim, né? Tu acreditas verdadeiramente que Cristo está na Eucaristia? Eu falei, acredito. Sim, então por que tu perde a Eucaristia? Porque pelo menos uma vez por semana tu não vai ao encontro dele. Entende? E aí falar, quando é que você vai visitar o Santíssimo lá? Né? Porque se você crê que Cristo está ali, por que você não vai lá ver ele? Se Jesus estivesse aqui do lado, eu ia querer falar com ele toda hora. Então por que você não faz isso? Eu fiquei, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Mas são essas bordoadas que a gente leva. Uma vez eu vi, acho que foi o padre Paulo Ricardo, que falou assim, engraçado que a fila da Eucaristia é gigante, a fila da confissão, meia dúzia de gato pingado. Exato, né? Então, assim, a gente tem que ter coerência. A gente tem que começar a ter coerência. É aquilo que eu voltei a falar, eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa que destrói muito a natureza feminina, que são os contraceptivos. Então, essa cultura da morte que foi implantada, que é disseminada, que foi nefastamente orquestrada para destruir os lares, para destruir a natureza feminina, ela é muito nociva, porque ela destrói não só a fertilidade feminina. Hoje, as mulheres não ficam só esterilizadas fisicamente, elas estão esterilizadas mentalmente, porque elas estão abrindo mão da maternidade. Então, elas estão abrindo mão de se colocar a serviço do plano de Deus, que são as famílias. Então, isso é muito forte. Então, em troca, com a promessa da liberdade, as mulheres estão perdendo a sua natureza feminina. Isso é avassalador. Quando a gente para refletir sobre isso, quando eu pensei, falei, gente, eu tomei contraceptivo durante 10 anos da minha vida. Isso é errado, ponto. Então, não tem um porquê. Não tem mas e se? Mas não tem. Algo que foi desenvolvido por uma... Né, eu tenho que me conter aqui das palavras, mas algo que foi desenvolvido por uma feminista para atender as demandas da revolução sexual, de algo que... essas bandeiras aí que estão aí justamente para destruir as famílias. Como é que a gente vai usufruir de algo que foi criado por quem quer destruir a nossa família? Então, assim, é muito forte. Existem outras alternativas aí, o método Creighton, tem várias... a gente até participou, eu e minha filha, de um simpósio em São Paulo, de bioética, que a doutora Joana Campolina, ela falava sobre a cultura da morte, a cultura da vida, sobre esses métodos contraceptivos aceitos pela Santa Igreja, que na verdade é o método Creighton, enfim, outros Billings e outros métodos de fertilização natural. E não esses métodos aí que estão acabando com a natureza feminina. Isso é muito grave, é muito forte, é muito forte. E aí isso tem vários desdobramentos, porque quando você tem uma educação... Hoje eu já educo a minha filha para ela realmente entender que o corpo dela é precioso, que ela um dia vai escolher um parceiro para casar e que isso tem que entrar em discernimento. Se a vocação dela... Que existem duas vocações ali, ou a vocação religiosa ou a vocação matrimonial. Então, assim, esse entendimento para que elas... entenda o que agrada a Deus e o que ofende a Deus. Sim. Né? Muito duro quando a gente descobre, nossa, como eu ofendi a Deus, e agora? É muito duro mesmo. É muito triste. Você já foi chamada ou diretamente ou indiretamente de radical quando você passou a fazer essas escolhas? Sim.
Inclusive, excelente a tua pergunta, porque às vezes pela própria família, que eu sei que me ama absurdamente, mas fala, você é muito radical, você pega muito pesado com a Nicole e com o Léo, nossa. Eu falo, não é que eu pegue pesado, é porque uma vez que você descobre a verdade, você vai ficar com essa verdade só para você, ou primeiro você vai falar para os teus filhos. E em relação a tudo, em relação à maneira de se vestir, em relação à maneira de se comportar, como eu estou te falando, é muito duro. Eu tenho 47 anos e tive um divórcio. Diante do mundo eu sou divorciada, mas eu já entendi que para Deus eu recebi o sacramento do matrimônio. Então, assim, se eu não tivesse recebido o sacramento do matrimônio, ok, eu poderia... Só que eu tenho que ter força, as pessoas têm que me dar força, porque imagina se daqui a uma semana, se daqui a um mês eu falo assim, então, não consegui manter a minha promessa diante de Deus. Então, aquilo ali que eu prometi, eu vou entrar em pecado mortal, eu vou ficar sem a Eucaristia. E aí? E aí, quando você fala de radical, muitas pessoas falam assim, mas você é nova, os filhos vão crescer, você vai ficar sozinha, você precisa de um companheiro, você precisa de alguém. Então, esse conflito, né, administrar essas pressões externas, com alguns momentos, às vezes, daquelas limitações internas de carência. Hoje, graças a Deus, eu tenho isso mais, não controlado, mas assim, Deus, quando preenche um vazio dentro de você, você consegue ter mais tranquilidade para lidar com essas escolhas, com essas renúncias. Sim. Mas imagina você ser bombardeada por familiares, amigos, dizendo, você é nova, você tem que refazer a tua vida, você tem que não sei o quê. Porque ele já está lá, já vai construir a vida dele, você vai ficar aí, não sei o que. Eu falo, gente, mas não independe da escolha dele. Sou eu e Deus, eu fiz uma promessa. E agora? Exato. Então, assim, entender o sacramento do matrimônio gente... É um divisor de águas, porque você fala, meu Deus, e agora eu vou ter que lidar com isso? Ponto, acabou. Não tem negociação, é inegociável. Você sabe que, para mim, faz pensar de que as pessoas que nos colocam na caixinha de ser radical é porque nunca tiveram uma experiência verdadeira com Deus. Não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Não tem uma compreensão de quem é Ele e do que Ele espera de nós enquanto filhos dele. De repente, são pessoas que vivem uma fé superficial, que vivem uma fé automática, que sequer têm, assim, a compreensão de quem é Deus, né? Porque tem uma diferença. Tem quem nós achamos que Ele é e tem quem Ele é. Tem a verdade. Isso faz total diferença. Porque quanto mais você busca conhecê-lo, você vê que você não conhecia nada. Você conhecia pouquíssimo dele, né? Pelo menos da minha experiência, foi isso, essa busca, né? Eu achava que eu conhecia a Deus. Eu sempre acreditei nele. Sempre acreditei. Eu achava que eu tinha uma experiência. Eu achava que eu tinha um relacionamento. Eu ia à missa, eu ia no Sírio, entendeu? Eu ia para ter a minha Eucaristia. Fazia o pacote completo, eu fazia o pacote, eu achava que eu tinha uma experiência com ele. Mas é muito diferente de quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com ele. Porque daí, eu sempre falo também assim, que Deus conhece cada pedacinho de nós, né? Como diz na palavra de Deus. Conhece o nosso levantar, conhece o nosso sentar. Ele conhece tudo que nós somos, conhece a nossa célula, conhece os nossos pensamentos. Ele conhece absolutamente tudo. E nós? O que nós sabemos dele? Né? Porque, vamos ser sinceras aqui, a grande maioria das pessoas, a avassaladora maioria dos cristãos, nunca leram a palavra de Deus. A grande maioria. Então, quando a gente para pensar sobre os nossos valores morais, sobre como a gente conduz a nossa vida, se a gente nunca leu nem o manual, fica muito difícil. Então, né? Você tocou em algo importante, essa questão da moral, da régua moral, ela também foi um fator, porque, assim, Deus foi tão misericordioso comigo, que mesmo no momento que eu estava afastada da Santa Igreja, eu não cheguei a transitar em outros, sabe? Em outras religiões, assim. Mas, ao mesmo tempo,
eu tinha alguns símbolos dentro da minha casa que eu sempre pontuo, que eu falo assim, mesmo meus pais sendo católicos lá de IBGE, mas tinha Santa Ceia na sala, tinha um crucifixo em cima da cama de casal dos meus pais. A gente passava na frente da igreja, o meu pai sempre agradecia a Nossa Senhora, fazia o Sinal da Cruz. Então, assim, eu sempre os via rezando antes de dormir. Então, isso, querendo ou não, isso me... Sabe quando você fica com aquilo na cabeça assim, nossa, eu já sei para onde eu tenho que voltar? Tinha semente. Tinha semente, já tinha um caminho. Então, eu comecei a buscar mais eu queria uma liturgia que prezasse pelas coisas de Deus. E aí eu acabei encontrando os Arautos do Evangelho lá em São Paulo, e aí eu e os meus filhos, a gente frequenta lá desde então. Porque eu precisava eu não queria mais uma fé superficial, emoção, sabe? De ir para lá e ficar extasiada em algum grupo de oração. Eu queria realmente algo que fosse mais profundo. E isso foi muito importante para a gente, ainda é muito importante esse zelo, assim, com a liturgia. Os meus filhos rezam em latim, então isso que tudo lindo. Eles na escola tem latim também, e eu aprendi a minha juventude toda assim, latim é uma língua morta, sabe? Então hoje eu falo, meu Deus do céu, os meus filhos estão tendo acesso a algo que eu não tive, e isso tudo vai formando a alma dessa pessoa. Deles, então né? Então, esse cuidado, assim, sabe? Com o ambiente da nossa casa, com tudo, aquilo que está decorando a nossa casa. O que é aquilo? Tem um sentido? Ele eleva o teu olhar para as coisas do alto? Ou é uma mera decoração que não tem sentido nenhum? Ou então até prejudica a formação da tua alma? Porque tem isso também, né? Não basta só você tirar o que está... Você realmente tem que, às vezes, reordenar o teu lar para contribuir para o teu objetivo final, que é formar almas para o céu, que é ir para o céu para contemplar Nosso Senhor. Então, são muitas mudanças, né? São muitas mudanças. Tu falastes uma palavra que é algo que eu sempre estou considerando, né? Na verdade, 2 palavras. Tu falastes que tu não querias viver uma fé só no emocional, né? E eu considero que eu vivi a maior parte da minha vida na fé emocional. Mas que hoje a minha fé, ela parte do intelectual, a busca racional pela fé, entende? Por quem é Deus. E aí é mais intelectual, não deixa de ser emocional, mas... mas é intelectual. Tu a entendes? Minha conversão ela foi totalmente intelectual. Assim, eu comecei a buscar, realmente, eu fiz lá o curso, a formação, inclusive presencial com o padre Paulo Ricardo, lá em São Paulo. Tive essa honra. Comecei a acompanhar programas do Guilherme Freire também, enfim, outros sacerdotes também, bem piedosos, bem zelosos. E isso tudo foi me fazendo, assim. Assisti algumas aulas do COF lá, do professor Lava. E eu pensava, gente, muita gente inteligente que eu conheço, todo mundo é católico. Então, para que eu vou ficar achando que tem algo de precioso em outros lugares? Então, deixa eu ir na fonte, deixa eu beber água na fonte. E aí isso também foi muito importante para mim. Essa questão da decisão do aprofundamento da tua fé a partir do intelectual, ela é muito legal porque ela acaba sendo uma base para coerência, que é outra palavra que eu uso demais, assim, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios da nossa vida, é a gente ser coerente, né, com o que a gente fala e o que nós agimos a respeito, né? Nós falamos que acreditamos em algo, mas agimos diferente disso, né? É completamente incoerente. Quando a gente busca ser coerente, toda essa mudança que tu estás falando, nos ambientes de trabalho, no ambiente familiar, né, nas amizades, isso tudo acaba vindo a reboque, né? Exato. É uma mudança gigante que a gente precisa fazer, mas que faz total sentido, né? E aí entra a questão de que as outras pessoas podem não compreender. Aí vão chamar de radicais. Radical, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu parei realmente de ouvir músicas que não
assim, que não me ajudavam a ir para o céu, a elevar a minha alma. Então, eu já ouvi muitas músicas, assim, ruins. Hoje eu entendo que são ruins, que só me prejudicavam a minha alma. Então, eu também, sabe, comecei a ficar mais atenta a esses detalhes, porque às vezes a gente pensa assim, é só uma música. Também já é radical demais, já é só uma música. Não, aquela letra da música, ela é enviesada, ela vai te fazer achar que você é o centro do mundo, que, sabe, que você tem que satisfazer, você tem que ser feliz a qualquer custo, que o que importa é você, em primeiro lugar você. Que nem assim eu tenho hoje, né, eu olho para essas... Às vezes tem algumas pessoas que falam muito dessa questão de, em primeiro lugar você, em segundo lugar você, em terceiro lugar você, porque é amor próprio, porque amor próprio. Eu falo, gente, quando eu ouço isso, quando eu vejo alguém, né, falando sobre isso na internet, alguma coisa, eu fico pensando, meu Deus, essa daí não sabe de nada ainda, porque amor próprio, enquanto eu pensava só no meu amor próprio, eu desestruturei tudo. E hoje eu estou tendo que fazer o caminho inverso, eu estou tendo que servir nas coisas de Deus, servir a Deus, servir os meus filhos. Então, como é que uma pessoa... essa coisa também que a gente... porque a mulher tem que equilibrar os pratos, tem que ter uma vida profissional de sucesso, tem que ser uma excelente... Nem me fala. Mãe, tem que ser uma dona de casa maravilhosa, tem que... Eu falo, gente, é impossível. Eu cheguei a ter 3 pessoas me ajudando em casa durante uma época da vida. 3 pessoas para eu poder trabalhar fora o dia inteiro. Então, assim, depois eu falei, gente, essa conta não fecha. Não faz sentido eu passar o dia inteiro na rua, trabalhando, então viajando, e ter 3 pessoas, porque eu não tenho família em São Paulo, né? Então, não tinha parentes com quem contar, enfim. Eu falava, não faz sentido eu ter 3 pessoas para eu ter estrutura em casa, para as coisas estarem mais ou menos ok em casa, para eu poder estar ausente trabalhando. Então, assim... São coisas que você fala, meu Deus, por que ninguém me contou isso antes? Eu falo, meu Deus. E hoje, quando eu vejo, eu falo, quanto tempo perdido. Ainda bem que Deus é tão bom que deu tempo, sabe? De eu, na hora certa, porque... De despertar para isso, de despertar, né? Tempo de... Assim, eu sei que para Deus, né, as pessoas podem se converter até no último momento. E tá tudo bem, mas... eu tive essa alegria. Mas é um desperdício, né? É um desperdício, porque eu falei assim, nossa, no último momento. Tanto que, assim, eu tenho amigas que sofrem muito, assim, com os filhos já jovens, adultos, que elas falam, nossa, eu perdi o time, eu perdi a mão, e agora não tem como, porque agora... Como é que eu vou levar eles para Santa Missa? Como é que eu vou levar eles... Eles não têm essa... Então, assim, isso também foi muito bom, sabe? É muito bonito ver que os meus filhos, eles têm essa sementinha plantada dentro deles, assim. E aí a gente volta para essa questão do radical, né? Olha como o mundo te tenta. Eu já ouvi de pessoas falando assim, então, e se não der certo? E se a Nicole e o Leonardo não fizerem alguma coisa? Gente, aí já vão fazer por conta e risco dele, porque eu fiz o meu papel como mãe. Então, assim, certeza absoluta a gente não tem de nada. Mas... eu tenho a consciência tranquila, assim, de que eu dei o meu melhor. E eles vêm através da minha vida, né? Eu reordenei totalmente as minhas prioridades. Então, eles veem as minhas renúncias como mulher, como, sabe? Para dar um novo caminho para eles. E aí, eu vou entrar no assunto, talvez fale um pouco mais sobre o teu livro também, né? Tu pode ir explicando pra gente também. Mas, assim... no teu dia a dia, tu tem 2 filhas? Eu tenho a Nicole de 14 e o Léo de 12. De 12. Isso. Um casalzinho. É um casal. É um desafio, assim, o mundo hoje exige diferente de para uma menina e para um menino. Sim. Né? Tem essa diferença. Como é que tu consegues conduzir essa tua nova visão de vida, o teu modelo, o modelo que tu escolheu, o modelo moral, modelo religioso, espiritual, né? Como é que tu consegue conduzir entre as crianças, vamos dizer assim? Porque o mundo o tempo inteiro
tá puxando Tá eles para o lado de tentando fora. o tempo inteiro, e é uma luta, e parece que quanto mais a gente tá no caminho certo, aí as tentações só aumentam, sabe? É um negócio assim, meu Deus do céu. O tempo inteiro, São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate, sabe? Assim, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão. É tudo, o tempo inteiro a gente tá rezando porque são muitas tentações. Mas eles entendem, assim, como eu fazia catequese no lar com eles. Então, durante muito tempo, eles chegavam da escola e eu sentava com eles e eu explicava tudo para eles. Então, olha, aqui é o céu, aqui é o inferno. Se você, com isso aqui, você tem chance de ir para o céu, isso aqui você tem chance de ir para o inferno. Esses são os valores que a gente defende. Esses são os valores que as pessoas que querem destruir as famílias defendem. Então, assim, eu fazia desenhos para eles, assim, eu comprei uns papéis, assim, grandes, assim, brancos, e eu desenhava para eles, eu escrevia, e explicava absolutamente tudo, assim, como que aconteceu a Revolução Francesa, como que aconteceu os desdobramentos de tudo, do comunismo, do modernismo, todas as consequências que a gente sofre hoje, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, mas eu falava realmente o que tinha acontecido. Sim. E aí eu começava a mostrar também na internet todo esse apelo para destruir as famílias. Sim. E eles começaram a ficar espertos também. Eles falaram, nossa, mãe, olha isso. Mas, Silvia, isso é um trabalho que as pessoas não querem ter. Não é verdade? É verdade, porque eu tinha muitas pessoas falando para mim assim, imagina que eu vou deixar de fazer tal coisa para ficar dando aula para meus filhos em casa. Velha, desculpa, não tenho tempo para isso. Mas aí entra novamente. Sabe aquela coisa de falar assim, ou eu faço, não tenho como. Eu acessei essa verdade, eu despertei e eu preciso ajudar meus filhos. Então, eu colocava isso na agenda. A gente deixava de fazer outras coisas para eu fazer essa catequese no lar com eles, entendeu? Então, eu lembro da minha filha, quando ela foi fazer a catequese, e eu voltei a estudar com ela, porque daí eu percebi, eu fiz a minha catequese, eu era bem novinha, eu tinha 8 anos. E aí eu percebi que eu não lembrava de um monte de coisa. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar com ela, porque daí eu tenho a oportunidade de lembrar, né, das coisas de 1900 antigamente, e tenho a oportunidade de conduzir a minha filha, né, no que eu acredito que seja o correto ali, diante da verdade de Deus. Então, e aí o pessoal fala, porque é chato, porque tem que decorar oração. Olha, eu até hoje tenho os papéis e vídeo, porque eu filmava, eu fazia minha filha desenhar as orações. Os desenhos do credo, creio em Deus Pai, ela desenhava, e frase por frase, sabe? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aí desenhava a terra, e ela ia fazendo em forma de desenho, e aí eu tenho as filmagens, assim, ela lendo depois, aí ela aprendeu de uma forma super lúdica, bonita, e pronto, aprendeu. E quando eu terminei, quando ela terminou, né, que fez a primeira Eucaristia, tudo, eu falei, agora eu vou comprar o catecismo. Olha só. Entendeu? Porque eu vi que realmente eu não lembrava de muita coisa. Mas por quê? Porque realmente o mundo vai consumindo a gente vai colocando outras coisas na frente, outras prioridades. E eu te confesso assim, que o tempo inteiro era a ficha caindo, dizendo o quanto eu deixei de fazer. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava até conversando outro dia com umas amigas, que eu falava assim, gente, onde que inventaram essa coisa de ficar infantilizando os jovens? Hoje tem homens adultos de 30 a 35 anos de idade que se vestem como adolescentes, sabe? Que se vestem... Então, assim, mulheres, eu falo, meu Deus... Homens de 40 anos que moram com os pais. Lá em casa já é assim, ó, com 12, eu falo pro meu filho, olha, um homem com 12 anos já é homem, já é um jovem. Então, assim, eu não uso... Ele, até 7, 8 anos, tudo, né? Aquelas, às vezes, um pijama com uma figura de bichinho, de não sei o quê, de super-herói. Depois de 8 anos, acabou com esse negócio de... Eu comecei nossa, se eu quero que meu filho seja um homem virtuoso, já começa pela forma de se vestir. Então, não quero mais pijama de bichinho com 12 anos de idade, não existe isso. Né? De super-herói, a vida não é um morango. Então, assim, tem que entender que é tudo na forma de se comportar, na forma de se vestir. Às vezes a gente acha que é algo simples, mas que comunica.
para ele próprio. Sim. Então, a Nicole também eu exijo muito dela. Eu falo, filha, você já é uma mulher madura. Então, assim, essa coisa de... Às vezes eu conversava, eu lembro, assim, na minha época, que as filhas, as amigas, às vezes, né, da família, alguma coisa, encontrava com alguém na rua, e os teus filhos, estão na fase da aborrecência. Eu falava, eu nunca vou falar que os meus filhos estão na fase da aborrecência. Porque eu achava tão pequeno isso, eu falava, gente... Como assim que eu vou falar assim dos meus filhos? Não tem fase de aborrecência, não tem nem fase de adolescência. É de criança, jovem, adulto. É assim que funciona lá em casa. Eu acho que as mães, os pais, de uma forma geral, acabaram abrindo muito mão por preguiça, vou usar essa palavra, por preguiça de criar corretamente os filhos. Assim, tu usaste essa frase que a minha filha usa, a vida não é um morango. Ela fala, quando a gente tem umas conversas assim, sobre uns temas mais difíceis, né, e tudo, que eu também sempre fico muito alerta e converso com ela sobre isso. Aí, filha, isso acontece por causa disso, disso. Você precisa ficar atenta. E ela vira para mim e fala, mamãe, a vida não é um morango. Exatamente, você precisa já começar a compreender isso. Né, e ficar desperta para isso. E é um grande desafio. Assim. Eu quero te perguntar em relação ao que tu consideras importante na criação dos filhos, o que não pode de forma nenhuma os pais negligenciarem em relação a Deus. Família e Deus. Qual é a mensagem que os pais não podem deixar de passar para os filhos? Bom, eu acredito que, assim, fielmente que os pais precisam, não pode deixar essa lacuna de achar que é uma opção. Eu vi infelizmente, muitos pais falando assim, depois que meu filho crescer, ele vai escolher qual é a religião que ele quer seguir, qual é o caminho que ele quer seguir. E eu acredito que quando os filhos são crianças, a gente escolhe tudo para os filhos. A escola que eles vão estudar, a roupa que eles vão vestir, o quarto deles, onde que a gente vai morar. Como é que a gente deixa o mais importante dizer assim, então, quando ele for adulto, ele escolhe essa parte. Eu vou aqui apresentar várias coisas, e depois ele vai ver onde ele se identifica. Não tem o que se identificar. Então, isso é um legado, realmente. É um bastão que você passa. A fé católica é algo muito precioso e você tem que dar essa importância, inclusive dentro da tua casa. Recentemente, já faz um tempo, na verdade, mas era algo que eu pensava assim, nossa, engraçado que na minha casa tem tudo e não tem um altar digno. Eu me digo católica, mas não pego uma parte relevante da minha casa, da minha sala, de onde quer que seja, e faço um altar digno. Porque tudo comunica. Então, ali, os teus filhos estão vendo, nossa, ela pegou a parte mais nobre da casa e colocou o que há de mais importante ali para a gente rezar. Então, a gente se reúne ali, às vezes, para rezar o terço, para fazer a oração, para acender uma vela. Então, assim, são pequenas atitudes que mostram o que é importante para você. Então, você perguntou o que não pode faltar. Então, assim, é ordenar as prioridades e dar importância para aquilo que tem importância. Sem ser, sabe aquela coisa de não falar uma coisa e fazer outra? Porque falar até papagaio fala, né? Exato. Mas assim, o que o teu lar está comunicando? O que você está comunicando? E como que você está renunciando a tua vida, o teu tempo para, às vezes, por exemplo, meus filhos participam do projeto dos Arautos lá em São Paulo, o de meninas, a Nicole participou 3 anos, e aí são aulas muito preciosas, assim, de aprofundamento na fé católica, de idiomas, artesanato, enfim, várias outras aulas, assim, instrumentos, o meu filho também. Então, assim, para que eles tenham acesso a isso, eu tenho que levá-los, né? Eu tenho que ou buscá-los ou participar em algum momento desse momento com eles, porque até tem a possibilidade, os arautos muitas vezes pegam em casa e vão deixá-lo depois, mas assim, a família ela tem que querer isso. Você tem que mostrar o que é importante, mas colocando dentro da rotina da família aquilo como prioridade também. Sim. Então, acho que é isso, assim, você colocar realmente o que é importante no lugar certo.
sabe? Aí a gente volta para falar sobre a tua, vou chamar de conversão, vai, que foi quando te deu o start novamente, né? Que tu percebeu que precisava mudar, vamos dizer. Qual foi o maior desafio disso para ti? Eu acho que o maior desafio foi ter poucas pessoas, descobrir que tinha poucas pessoas que queriam trilhar esse caminho. E aí, quando você faz essa jornada, assim, você percebe que, nossa, tem 1, 2 pessoas ali que estão naquele ritmo de querer buscar as coisas realmente de Deus. E aí você tem que fazer um afastamento ali necessário, às vezes, de algumas pessoas que não contribuem para a elevação, assim, da tua alma. Então, acho que o mais desafiador foi isso, assim, fazer essas escolhas, sabe? Romper, às vezes, alguns laços para começar uma nova história e conhecer outras pessoas que estão nessa busca também. É um processo um pouco solitário, às vezes, né? É um pouco solitário. Até porque eu penso... Até porque a conversão, ela é individual, né? Ela é intransferível, individual. Então, por exemplo, às vezes eu ficava a madrugada inteira, assim, sabe? Consumindo os livros, assistindo documentário. E aquilo, assim, era frenético, assim. Porque eu falava, meu Deus, como que eu vivia sem isso? Como que eu não sabia disso? Então, assim, o mundo moderno, gente, é muito lixo que tem aí, né? A mídia, tudo isso. Eu falo, gente, eu já engoli isso tudo. Eu achava o máximo ficar assistindo esses programas e hoje em dia eu não quero nem de longe. É verdade. Então, assim, é muito você achar assim, nossa, perdi muito tempo. É porque é mais fácil ficar no raso, né? Exato. Do que ir para o profundo. Assim, é muito mais fácil ficar no raso. E eu penso que as grandes decisões, na verdade, as decisões mais importantes da nossa vida, a gente vai tomar na solidão do eu, né? A gente vai tomar sozinho. Então, se a gente não tiver essa consciência de que tem que partir de nós isso, né? Independente do outro. Uma vez... Deixa eu contar aqui. Eu já contei essa história em outro podcast, né? Eu estava na casa do meu pai e a gente conversando lá, tudo mais, aí meu pai soltou, falou assim, faz um tempo que eu não vou na missa. Eu falei, você não vai por quê? Ele falou assim, porque às vezes não tem companhia. Eu falei para ele, salvação individual, tá bom? Então vá cuidar de ir para a sua missa. Vá ajeitar as coisas lá. Então, a gente precisa ter a consciência de que esse processo é único e intransferível. É individual. Né? É intransferível. Até a forma que você lê um livro, né? Tem um livro que eu falo que são os meus 2 livros assim de cabeceira, assim, que eu leio, releio, que é o Imitação de Cristo. Sim, eu tenho. Nossa, eu acho muito forte. Eu também adoro. Um livro espiritual, assim, muito... Nossa. E a Vida Intelectual também, o Sexto Land também é bem forte. Esse eu não assim. tenho. Vale a pena. Então, assim, é uma busca incessante. É muito bonito você buscar esse conhecimento. Como eu disse aqui, a minha conversão ela foi intelectual, mas chega um momento que você pede mesmo ajuda para Deus, né? Sim. Eu sempre coloco nas minhas orações, Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. Porque a gente é tão pequeno, assim, diante das coisas de Deus, o que está reservado para a gente. Mas eu sou muito grata, assim, pela minha família, porque mesmo os meus pais tendo sido católicos de BG a vida inteira, esses símbolos que eles colocaram dentro da minha casa me fez saber o caminho para onde voltar. A minha filha é muito doce, muito piedosa, uma menina muito boa, o meu filho também é um menino muito precioso, assim. Então, assim, é muito bom saber, nos momentos que a gente reza juntos, sabe? Saber o que tem dentro dele, dentro da cabeça dele, a forma que ele agradece, a forma que ele reza. Então, assim, acho que alguma coisa boa fica, né? Espero que eu esteja fazendo algo de bom, assim, por eles. E eu falo para eles, olha, esse livro, se acontecer, eu sou bem, assim, dramática em alguns momentos. Eu falo assim, olha... Se eu morrer, se acontecer, tá tudo aqui. Tem inclusive uma carta aberta no meu livro para eles. Eu falo assim, tá tudo aqui, o caminho tá aqui. Então vai depender de vocês aí seguir, né?
enfim. Eu falo isso para minha filha também. Falei, olha, tem o Cristocast, tá? Na dúvida, vai assistir. Então. Porque é é o isso, mínimo né? que a gente né, pode a gente fazer. precisa pensar nisso, né? Olha, infelizmente, a gente vai precisar conduzir para o final. Mas eu ainda quero te perguntar por que é que vale a pena crer em Deus? Bom, Deus é tão maravilhoso. E principalmente porque ele morreu por nós. Então, assim, ele se fez homem para mostrar o amor infinito. Cada vez que eu olho no meu quarto, isso foi uma coisa também que eu aprendi no meu processo de conversão, que o mundo moderno ele tirou os crucifixos realistas de dentro dos lares. E eu pensava assim, nossa, eu preciso de um crucifixo realista. E eu coloquei assim na frente da minha cama, e é grande, bem grande. E eu falei assim, eu não posso me esquecer de que Jesus morreu por mim, morreu para me salvar, morreu para me dar uma nova chance. Então, assim, essa aliança, ela é eterna, mas eu tenho o livre-arbítrio de escolher caminhar ou não com Deus. E vale a pena crer por isso, porque ele fez o que ninguém mais vai fazer por mim, por nós. É verdade. Então, esse ponto, assim, essa ponte, na verdade, não é um ponto, essa ponte a gente tem com Deus mesmo, assim, de buscar essa aliança quando a gente entende que a nossa alma é eterna, que ela é imortal, que ela vai para algum lugar, ela vai. Então, eu quero contemplar a face do nosso Senhor eternamente. Isso também eu falo com meus filhos. Eu falo, eu quero te encontrar no céu. Então, quando meu filho fala assim, por que você não deixa eu fazer isso? Eu quero te encontrar no céu, estou cuidando da tua alma. Então, eu não quero só ser tua mãe aqui. Você só quer ser meu filho aqui, né? Você não quer me encontrar no céu? Não, eu quero lhe encontrar no céu. Eu falo assim, então, a gente tem que fazer renúncia juntos também. Então, assim, uma coisa, assim, eu acho muito bonito da Igreja Católica é que ela fala muito disso, de amar o sofrimento, assim. Porque o mundo, ele tá o tempo inteiro querendo tirar o teu sofrimento, te apresentar a felicidade. E existe uma beleza tão grande no sofrimento. Eu não sei muito, assim, sofrer. Mas é uma visão que nem todo mundo compreende. Para compreender essa visão, precisa ter uma compreensão de Cristo muito profunda também. Sim, né? Sim. Porque senão passa batido, vou dizer assim, né? Passa muito batido. É muito difícil amar o sofrimento, assim. Mas aí a gente volta para a história dos santos. Nossa, tem tanta história linda. Você já assistiu o filme da Santa Bárbara? Não. Ai, é tão precioso. Eu já vou anotar aqui para assistir também, com certeza. É muito lindo, assim. Então, eu acho que é isso. Que eu não linda! Eu não queria ter me emocionado. Imagina! Eu vivo chorando nos programas, tá? Então fica tranquilo, eu já tô quase também. Olha só, pra gente ir de verdade terminando, assim, tem umas perguntas que eu gosto de fazer. Uma delas agora é: se você encontrasse Jesus, o que você ia falar para ele? Ai, acho que você ia falar obrigada, assim, porque ele me amou sem eu merecer, né? Porque, na verdade, a gente não merece, é pura misericórdia, assim. É isso. Exatamente. Me resgatou a tempo de eu mostrar alguma coisa boa para os meus filhos. E se tem algum medo em relação a Deus? Eu tenho medo de me afastar de Deus, assim, porque as tentações são sempre tá o tempo inteiro, né? A gente sair, ofender a Deus no nosso dia a dia. Então, assim, eu fico muito triste quando eu sei, assim, que em algum momento eu ofendi a Deus, eu desagradei, sabe? É muito triste. Se afastar, sabe? De Deus, assim, não estar em comunhão com Deus é muito triste. E para finalizar de verdade, agora, tem uma provocação que eu faço sempre nos programas, que é: Deus existe e eu posso provar. Que tu me falas disso. Deus existe, eu posso provar. Eu tô aqui, os meus filhos, eu consigo ter forças em muitos momentos para renunciar o pecado e buscar uma vida mais reta. Eu nem sei exatamente assim o que dizer.
Parece uma pergunta boba, mas ela é profunda, né? Se a gente for pensar. E eu já escutei, assim, diversas respostas aqui. Cada pessoa que vem tem uma visão, uma ideia completamente diferente. Teve uma convidada que veio, eu perguntei, né? Falei, Deus existe, eu posso provar? Ela falou, claro que existe. Falei com ele hoje. Ela, achei lindo. Né? Então. Simples e profundo. A gente está aqui respirando, tudo está aí, o mundo todo. A natureza tão linda, tudo tão bonito, as pessoas, a maternidade também, ela te coloca muito perto do amor de Deus, gerar uma vida, ser co-criador ali, né, desse plano divino tão abençoado que são as famílias. Então, assim, é muito bonito, Deus é muito bonito. Deus fala através das pessoas, da bondade das pessoas, é muito bonito. Santa Teresa d'Ávila fala... É justo que custe o que muito vale. Né? Então, assim, realmente, para você ter uma vida boa, você tem que renunciar. Não dá para achar que você vai passar ilesa. Você tem que viver a vida com alegria, mas também com parcimônia, com temperança. Então, as virtudes teologais, nós temos a graça de recebê-las. Mas as virtudes cardeais, que são as virtudes humanas, a gente precisa se esforçar, né? É muito difícil, assim. Então, é um esforço. É um esforço. Silvia, infelizmente a gente vai encerrar o programa. A gente vai ter que ter uma segunda conversa, acho que eu vou ter que ir lá em São Paulo te visitar. Vai ser uma alegria. Já pensou? Vai ser uma alegria. Obrigada mesmo, me dê aqui sua mão, porque aqui a gente, por aqui assim, acho que fica mais fácil. Tá. A gente termina sempre o episódio assim, de mãos dadas. Quero muito te agradecer pela tua presença aqui, tão em cima da hora que a gente conseguiu marcar, né? Mas foi um prazer imenso te conhecer. E sabe quando a gente se identifica no outro? E eu te falei, né, antes da gente começar, estava te contando a história do CristoCast e do quanto eu acredito que Deus coloca realmente aqui no CristoCast pessoas que vão me evangelizar e que, de alguma forma, vão fazer muito sentido na minha vida. E eu senti isso contigo. Obrigada pela tua presença, por ter confiado no CristoCast, por vir aqui dar teu testemunho. Muito obrigada pela tua partilha. Muito obrigada mesmo, estou super grata. Eu também estou muito grata, estou muito feliz por essa oportunidade. Sempre me coloco à disposição de compartilhar o que eu tenho vivido nos últimos anos com os meus filhos. Tive que pagar um preço alto, infelizmente, né? Eu falo sempre. Então, às vezes, alguém fala assim, eu quero me divorciar. Eu falo, não faz isso. Não se separa, porque não agrada a Deus. Salvo, claro, né? Raríssimas exceções, assim, de algumas situações específicas, mas, de uma maneira geral, o matrimônio, ele é muito precioso para Deus. E é preciso ter zelo de ambos os lados. Assim. E esse entendimento dessa importância, né? Olha, eu oro para que o Espírito Santo esteja contigo, esteja do teu lado, na tua jornada, que eu sei que é uma jornada muito importante, uma batalha importante que tu tens para trilhar. Mas eu sei que Deus é contigo e nunca duvida disso mesmo, viu? Que hoje aqui, né, o teu testemunho, a tua experiência sirva para outras pessoas que estão ali do nosso lado assistindo, né? E que possa ser um despertar. Eu tenho certeza que hoje foi isso para muita gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Esteja sempre com Deus e Nossa Senhora. Obrigada. Uma alegria. Salve Maria. Gente, se vocês ficaram até agora acompanhando a nossa conversa, que foi muito emocionante, muito forte, eu tenho certeza que tocou o seu coração aí em algum momento. Então deixa comentado para a gente saber o que foi que o Espírito Santo soprou no teu ouvido e que fez muito sentido para a sua vida. A gente fica muito feliz com isso também. Aproveita, se até agora não deixou o like, deixa o like, não valeu o like, vale vários likes também. Compartilha para aquelas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem no coração. Eu tenho certeza que não vai ser vão. E que você
com certeza vai ser canal de bênção na vida de alguém compartilhando esse testemunho lindo e emocionante de hoje. Então, como sempre, é uma alegria estar aqui e eu e você nos vemos no próximo CristoCast.